Você já teve um encontro com Jesus Cristo? Já viveu a experiência do novo nascimento? Já vive e consegue perceber os efeitos transformadores dessa ação do Espírito Santo em sua vida, evidenciados no seu modo de pensar, falar e agir? Se você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, entenderá o processo transformador que Jacó começou a experimentar em sua vida depois que teve um encontro com Deus em Betel. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem por título Jacó, de enganador a homem de honra. E o texto áudio da lição está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28, que diz: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Verdade prática: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. E a palavra-chave da lição é honra, que é um princípio moral que reflete a integridade, a dignidade e a honestidade de uma pessoa, fazendo-a conquistar o respeito e a boa reputação diante da sociedade por meio de ações e valores. E o texto bíblico em classe está lá em Gênesis capítulo 32, versos 22 a 31. E os objetivos da lição são enfatizar os aspectos da família de Jacó, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. E aqui no tópico 1 da lição nós temos a família de Jacó. Subtópico 1, um encontro especial. Nós sabemos que quando Jacó ele sai dali de Berseba, da casa dos seus pais, fugindo do seu irmão Esaú, ele tem por destino final Harã, cidade de onde o seu bisavô Tera, ou Terá, havia se estabelecido e ali morrido após ter saído de Ur dos Caldeus. É dessa cidade também que o seu avô Abraão, obedecendo uma ordem de Deus, vai sair em direção a Canaã, ou seja, fazer o caminho inverso que agora Jacó estava fazendo. Jacó estava saindo de Canaã em direção a Harã. E quando Jacó ele chega ali próximo, às planícies ali de Harã, o primeiro contato visual dele é com um poço e com 3 rebanhos de ovelhas que estão ali ao redor do poço. No que ele vai se aproximar, cumprimentar os pastores que ali estão, aguardando os demais rebanhos para poder remover a tampa do poço, para poder se utilizar da água. Ele cumprimenta aqueles pastores e pergunta informação sobre Labão, se eles conheciam Labão. No que eles vão dizer que sim, que eles conheciam e que Labão estava bem. E aí eles apontam, porque nesse momento que ele está ali conversando com os pastores, vem se aproximando Raquel, a sua prima, que era também pastora. Ela exercia uma função de pastora de ovelhas, ela é pastora de ovelhas,
E aí eles apontam, diz que Labão está bem, diz assim, olha, ali vem a sua filha Raquel. Né? E aqui, antes de continuar, eu só queria trazer aqui uma informação, porque Labão, ele era irmão de Rebeca e filho de Betuel. Né? Labão, ele era irmão de Rebeca e filho de Betuel, porque tanto Rebeca como ele era filho de Betuel, que por sua vez era filho de Naor. Logo, Naor era avô de Labão, né? Labão, seu neto. E por que eu estou frisando esses detalhes? Porque em algumas traduções, os irmãos vão encontrar o texto dizer que Labão era filho de Naor. Não, Labão era neto de Naor, filho de Betuel. E por que, irmão Gilmar, tem essas questões, há essas diferenças, né, de termos nas traduções? Aí a gente traz uma informação aqui que eu acho que é interessante. Vou colocar aí na tela. Na antiga cultura mesopotâmica, as palavras pai e filho também eram usadas para fazer referência aos avós, aos ancestrais, antepassados ou linhagem real da pessoa. Então, é por isso que em algumas traduções você encontra no texto dizendo que Labão era filho de Naor, né? Porque ali está fazendo referência, né, a que ele era da mesma família, pertencente à mesma família, mas na verdade ele era neto. É a mesma questão que se dá com Nabucodonosor e Belsazar. O texto ali em Daniel diz que Nabucodonosor era pai de Belsazar, quando, na verdade, ele era avô. Nabucodonosor era pai de Nabonido, que, por sua vez, era pai de Belsazar. Logo, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Agora, você encontra traduções usando o termo pai, justamente por causa dessa explicação que nós demos aí. Né? O termo pai, filho, eles são usados para indicar que aquela pessoa fazia parte da linhagem, fazia parte da família, era um descendente, né? Ou era um ancestral, enfim. Só trazendo uma informação para o estudante iniciante das Sagradas Escrituras, né? Para ele não ter dúvida. Então, Labão e Rebeca eram irmãos, filhos de Betuel, netos de Naor, que era irmão de Abraão. Bom, aí continuando aqui, quando Jacó olha e vê Raquel, ele olha e vê Raquel, a sua prima, se aproximando com as ovelhas, né? Porque, como nós já falamos, ela era pastora, e é interessante que o nome Raquel significa ovelha, né? O nome Raquel significa ovelha. O texto vai dizer que Jacó, ele vai, né, revolver a pedra de sobre a boca do poço, vai dar de beber as ovelhas, né, ali do seu tio Labão, trazidas pela sua prima Raquel, e depois dessa atitude gentil, né, ele vai se apresentar a Raquel, identificar-se para ela, né, como seu primo, vai beijá-la, e aqui o beijo é um beijo de saudação, formal, né, não entenda que aqui está dizendo que ele já saiu beijando a sua prima, não. O beijo aqui que o narrador ele narra aqui, é um beijo de saudação, de costumeiro,
Tanto que lá na frente ele vai também dizer que Labão, seu tio, quando o vê, o abraça e beija. É um beijo formal, né? Digamos assim. Então ele beija e levanta a sua voz em choro, né? Em choro de gratidão. Né? Gratidão a Deus, porque havia-o levado na direção certa. Ele havia chegado em segurança. Né? Deus havia cumprido o que havia dito a ele lá em Betel. Então foi um choro de gratidão que Raquel deve ter ficado a princípio sem entender, mas depois, né, ao longo do diálogo, vai compreender. É interessante que aqui nós vamos ver que o palco era o mesmo que, ou muito parecido com o que Eliezer, anos atrás, né, o servo de Abraão, encontrou, né, quando foi ao encontro de uma esposa para Isaac. E assim teve um encontro com Rebeca, né, também junto a um poço de Arã. A diferença é que ali quem dá, na época, na vez de Eliezer, quem dá de beber a ele e aos seus camelos é Rebeca, né? Então a gente vê que Deus estava no controle. Não foi meramente uma coincidência, né? Deus estava no controle. E ali vai surgir, né? Porque a gente infere do texto que assim que Jacó viu Raquel, a amou, né? Nós podemos inferir isso. Até porque, como nós já falamos, ali havia um costume de aguardar que todos os pastores trouxessem seus rebanhos para depois remover a pedra, né? Remover a pedra da boca do poço, que deveria ser uma pedra com peso significativo. Então, se juntavam, removiam para que todos pudessem utilizar a água de igual modo, né, para que também não houvesse a necessidade de toda hora estar removendo ali, destampando, né, o poço, e assim expondo a água às impurezas. Era uma forma também de assegurar, né, a qualidade, a higiene da água. Mas o texto vai mostrar para nós, dizer para nós que ele ficou tão encantado, digamos assim, que o homem pegou e removeu sozinho a pedra da boca do poço, né? Aquela devia ser muito bonita, né? Muito linda às vistas para o Jacó ele tomar essa atitude. Mas continuando aqui, nós vamos ver que Raquel, então, depois dali do encontro, depois que ele se identifica para ela, depois que ele sauda ela com um beijo, ela sai correndo para anunciar ao seu pai, Labão, a novidade, a chegada do seu primo Jacó. E aí Labão, quando fica sabendo da notícia, sai correndo, né, ao encontro de Jacó. E ali também, quando o encontra, abraça o seu sobrinho, beija-o e leva-o para casa. E aí, com certeza, Jacó ele começa ali responder às perguntas do seu tio, omitindo, né, o seu real objetivo de estar ali, né? Porque nós sabemos que Jacó ele foi em direção a Arã, porque ele estava fugindo do seu irmão, né? E estava querendo ali achar refúgio, né? Tinha a questão do casamento, que foi o argumento que a sua mãe Rebeca utilizou para que o seu pai Isaac concordasse, o abençoasse e o dispersasse, mas nós sabemos que
Na verdade, foi por isso. Ele estava fugindo do irmão e estava procurando refúgio. E aí, seguindo aqui, nós vamos ver que Jacó, ele passa um período de um mês ali desfrutando da hospitalidade da casa do seu tio Labão, como um parente honrado. Mas, passado esse período de um mês, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 29, versículo 15, que Labão chega para Jacó e diz: porque tu és meu irmão, ou seja, meu parente, hás de servir-me de graça, né? Pelo fato de nós sermos parentes, você vai me servir de graça? Não. Declara-me qual será o teu salário. Labão chega para ele e aí diz, né? Você não vai me servir de graça, me diga aí qual é o seu salário. Nós sabemos que Labão ele tinha duas filhas, Leia e Raquel. E Raquel era a filha mais nova. E como nós já podemos entender do texto, Jacó, desde o momento que a viu pela primeira vez, a amou. Nós já podemos entender isso, né? Então, quando ele ouve essa proposta, né, do tio, essa oportunidade que o tio dá a ele de falar qual seria o seu pagamento pelos trabalhos que aqui nós podemos entender que ele já estava realizando ali para o tio, até como um hóspede ali ajudando, né? Então ele não perde a oportunidade. Jacó ele não perde a oportunidade. E aí faz a proposta do tio e diz assim: trabalho 7 anos por Raquel, sua filha menor. Olha que ele foi bastante claro e específico. Trabalho 7 anos por Raquel, sua filha menor. Até porque nós sabemos que ali o costume oriental, nas tratativas de casamento, era que o noivo ele deveria pagar um dote, né? Mas só que Jacó não tinha chegado apenas com um bordão ali em Harã, né? Então o pagamento seria o trabalho. Então ele diz assim, trabalho 7 anos por sua filha Raquel, né? Por Raquel, sua filha menor. E aí seu tio Labão, ele deve ter ficado surpreso, porque ele estava esperando que ele pedisse o pagamento em moedas ou em ovelhas. Mas, diante da proposta, aí seu tio retruca e diz: será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Isso está lá em Gênesis capítulo 29, verso 19. E aí, o pastor Newton dos Santos, no seu livro A Escada que Tocou os Céus, ele faz o seguinte comentário: o amor pela donzela custaria caro a Jacó, embora para quem ame, facilmente 7 anos podem ser superados como se fossem 7 dias. Por essa mulher, ele guardaria o rebanho do futuro sogro. Trabalho duro, exaustivo, tudo em nome do amor. E aí chegamos aqui no subtópico 2 da lição, que diz: o enganador é enganado. Como nós sabemos, o acordo foi firmado entre sobrinho e tio, e Jacó ele trabalhou durante 7 anos, cumprindo assim a sua parte do acordo. Mas foi enganado por seu tio Labão, que ao invés de entregar Raquel como esposa, entregou para ele Leia, ou Lia. Tanto que tem um gracejo, que diz aí que a Raquel que Jacó ele foi enganado porque amava Raquel e não Lia. É o gracejo aí, porque em algumas traduções aí o nome de Leia é Lia. Mas enfim, a gente vê que então Labão, nós conhecemos a história, entrega
em vez de entregar Raquel, que era o acordo, entrega para ele Léia. Agora, como foi possível esse engano? O costume da época determinava que o noivo fosse se deitar primeiro, depois a noiva seria levada a ele. A noiva usava um véu durante essas festividades públicas, e pode-se presumir que os ânimos exaltados tenham levado à embriaguez de Jacó, que, somando com a ausência de iluminação no interior da tenda nupcial, explicariam a incapacidade de Jacó em identificar a substituição de Raquel por Léia. É bem verdade que era cultural, né? É costume do lugar, o fato de que a filha mais nova ela não poderia casar antes da filha mais velha. O pai não poderia casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Só que onde é que entra o engano aí de Labão? Simplesmente pelo fato que ele omitiu essa informação para Jacó. Jacó ele não conhecia o que tudo indica, ele não conhecia a cultura, o costume do lugar. Então, para todo efeito, o seu tio Labão estava amparado. Estava amparado pela cultura, né? Pelo costume do lugar. Outro ponto é que a gente vê aqui se cumprir na vida de Jacó aquilo que séculos depois o apóstolo Paulo vai registrar lá em Gálatas, onde ele vai falar sobre a lei da semeadura. Aqui está se cumprindo a lei da semeadura. Por quê, irmãos? Jacó era escolhido? Era. Portador do pacto? Era. Deus estava com ele? Sim. Mas isso não o isentou de colher aquilo que havia semeado lá atrás. Ele não enganou o pai lá atrás? Não aceitou a orientação da sua mãe, Rebeca, se passando por Esaú, seu irmão, para receber a bênção, aproveitando-se da cegueira física do seu pai. Então agora, diante da cegueira cultural, ele não tinha o conhecimento da cultura, do costume, ele também passa pelo... é vítima, do engano, da sabedoria do seu tio, que ao invés de lhe entregar Raquel, que teria sido o acordo, lhe entrega Léia e está amparado pela cultura do lugar. Então a gente vê aqui que o fato de eu e você nós sermos, Deus tem um propósito na nossa vida, para determinada missão, o trabalho na obra, o chamado dentro do reino, isso não nos isenta de colher aquilo que a gente vem semeando, E a gente precisa colher, ter cuidado, com o que a gente vem semeando, se é engano, se é falsidade, se a gente é uma pessoa que se mostra diante de alguém, uma coisa e por trás é outra. Cuidado, se você é uma pessoa assim, cuidado. Porque não é porque você tem dom, não é porque você tem talento, não é porque Deus te usa, não é porque Deus tem propósito com você, que você não vai, que eu e você, nós não iremos colher aquilo que nós plantamos. A gente tem que ter cuidado com o que nós estamos plantando. Temos que ter muito cuidado. E aí, seguindo aqui, nós vamos ver que Jacó, mesmo mal-humorado, ele vai ter que encarar a situação, mesmo chateado. E aí o seu tio Labão lhe propõe, cumpre a semana desta, ou seja, de Léia,
E aqui, quando ele fala cumpre a semana desta, ou seja, a festa do casamento, né, durava aí uma semana, como nós sabemos. Então, receba a sua esposa, trate-a como tal, né, e depois nós daremos também a outra, né? Então, passe aí a semana do casamento, depois nós a daremos, lhe daremos a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. E aqui, só para explicar, né, aos irmãos, que às vezes a gente pode entender que pode chegar à compreensão, né, pensar que Jacó ele trabalhou 7 anos, recebeu Leia no lugar de Raquel, e aí teve que trabalhar mais 7 anos para depois receber Raquel. Não, não foi assim. A gente prestar bem atenção ao texto lá, nós vamos ver que foi o seguinte: ele trabalhou 7 anos por Raquel, é enganado, recebe Leia. Aí o tio dele diz assim: cumpra a semana aqui são os 7 dias mesmo, literais, né? Que é o período da cerimônia, né? Do casamento, do banquete, de toda a festa. Então receba ela como esposa. Aí, no final da semana, da festa, o seu tio Labão entregou a ele Raquel, mas ele teve que trabalhar, depois de receber Raquel, mais 7 anos, né, para pagar, né, o dote, digamos assim, de Raquel. Então, aí ele trabalhou os 14 anos, mas foram dessa forma. Os próximos 7 anos que ele trabalhou por Raquel, ele já estava com as 2 esposas. Tanto Leia como Raquel, né? Já estava com as 2. Né? Bom, aí um outro comentário que nós podemos refletir sobre esse ponto aqui é o seguinte: o amor de Jacó por Raquel era grande, o que fez ele aceitar a proposta de imediato. Naturalmente, os 7 dias do lado de Leia teriam que ser celebrados, e Jacó teria que dar atenção à sua esposa. Mas, fechado o novo acordo com seu tio Labão, tudo o que Jacó e Raquel queriam é que chegasse logo a segunda semana. E aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição, onde nós vamos falar sobre os muitos filhos que Jacó ele teve. A gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Porque senão essa narrativa, essa é uma das partes de toda essa série de lições. Essa lição de número 11 é que, se a gente não tiver aqui uma sabedoria, se estende muito, né? Então a gente já conhece a história, a gente não vai se deter muito em muitos detalhes. Só os mais importantes, né? Bom, por exemplo, como aqui o comentarista ele vai nos lembrar que, apesar da poligamia ser algo comum naquele tempo, né, pelo fato de Deus até, de certa forma, tolerar, nunca foi o ideal matrimonial divino. Apesar da poligamia naquele tempo acontecer, como a gente está vendo aqui, nunca foi o ideal matrimonial divino. Desde quando Deus criou Adão, ele criou Eva para Adão. Ele estabeleceu um casamento monogâmico e hétero, um homem para uma mulher. Deus ele não fez muitas Evas para um Adão e também muitos Adões para uma Eva. Não, um Adão e uma Eva. O Deus disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua, singular, a sua mulher, e será uma só carne. Então, o ideal de Deus
o casamento de Deus, o que ele estabeleceu, porque ele é o criador de todas as coisas, foi ele que criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Então, o que ele estabeleceu foi um casamento monogâmico hétero. Né? Agora, Deus, ele é misericordioso, né? E como o próprio Jesus falou, né? Quando inquiriram ele sobre o divórcio. A dureza do coração do homem, Deus, ele às vezes tolera algumas coisas, mas não para sempre, né? Então, se você pensa aí, oh, eu posso casar com duas, não. Casamento, no ideal de Deus, é o casamento monogâmico. Né? Um homem para uma mulher para um homem. Bom, e aí eu vou lançar aí na tela, a gente não vai entrar nesses detalhes, né, de como se deu ali, porque se você ler o texto lá, você vai ver que foi que essa questão da poligamia, né, ele ter, ainda que por engano, né, por ter se enganado, ele casar com Leia, depois receber Raquel, e aí depois mais duas servas, uma de cada, isso deu muito problema, né? Isso deu muita confusão e muito problema. Então a gente só vai colocar aí na tela os filhos que Jacó teve com Leia e com a sua serva Zilpa, e os filhos que ele teve com Raquel e a sua serva Bila. Bom, e aí vamos ver, né? Os filhos que Jacó teve com Leia foi Rúben, Simeão, Isacar, Levi, Judá, Zebulon e Diná, né? Uma filha. E aí os filhos que ele teve com Raquel, José, né? A quem Deus usaria para levar Israel ao Egito, e Benjamim. Então aí são os filhos que Jacó teve com Leia e com Raquel. E aí, mudando o quadro, nós temos aí os filhos que ele teve com a serva de Leia, né? Zilpa, que foi Gade e Asser. E os filhos que ele teve com a serva de Raquel, Bila, que foi Dan e Naphtali. E nós vamos ver que Deus, como ele é fiel para cumprir com a sua palavra, como ele é fiel aos seus propósitos, né? Aquilo que ele determinou vai acontecer, nós vamos ver que, apesar dos erros, Jacó ele foi honrado e os seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. E aí chegamos aqui no tópico 2 da lição. Jacó deseja retornar à sua terra. Subtópico 1, Jacó almeja retornar para casa. Nós sabemos que quando José ele nasce, Jacó ele chega para o seu tio Labão, né? Agora seu tio sogro, né? E pede para que o libere com as suas esposas e filhos. E tudo ali que, de repente, ele tivesse adquirido com o seu trabalho. E aqui, o primeiro ponto que é interessante é que Jacó, ele tinha chegado praticamente sem nada ali em Harã, né? Só com um pouquinho, um azeite, né? Um pouco de azeite, que é o que nós podemos inferir do texto, e com um bordão, né? Daí, tomando como base as ilustrações aí e o costume da época de viagem, de peregrinação. Mas ali naquela terra, ele tinha prosperado, ele tinha se casado, né? Ainda que com todas aquelas intercorrências, mas ele estava com a mulher da sua vida, né? Raquel, que ele havia amado, que ele amava. Ele tinha ali tido filhos, mas o coração de Jacó estava em Canaã. Estava na casa dos seus pais. Estava na terra da promessa. Aleluia, né?
Aleluia, isso é importante, né, irmão? Jacó, ele estava ali, já tinha se passado aí 14 anos, mas o coração dele estava lá, né, na terra da promessa, na terra dos seus pais. Ele queria voltar, né? Ele queria voltar. Agora, a questão é que, durante a estadia de Jacó ali com seu tio, Labão, é, o seu tio tinha sido muito abençoado por Jacó, até porque, como nós já falamos, a bênção de Deus estava sobre Jacó, estava sobre ele. Deus tinha dito a ele em Betel que estaria com ele onde quer que ele fosse. Foi isso que Deus prometeu para ele lá em Betel, né? Então a bênção, a proteção de Deus, os olhos de Deus estavam sobre Jacó, né? Então, quem estava ali com ele, convivia com ele, também ia ser participante da bênção, porque lembram que lá atrás Deus tinha dito a Abraão que iria abençoá-lo e ele seria uma bênção. Então, quando vai passando isso para Isaac, né, para Jacó, vai se cumprindo, né, vai se cumprindo. A gente tem que lembrar que quando Isaac despede Jacó, né, ali em Berseba, ele impetra a bênção sobre ele, a bênção abraâmica, né? Da aliança, do pacto. Então a bênção de Deus estava sobre ele, né? Então, seu tio Labão, né? Tinha sido muito abençoado, né? Muito abençoado. Né? A bênção do Senhor estava sobre Jacó. E o trabalho de Jacó era muito lucrativo, né, para Labão. Então Labão, ele não estava muito disposto, né? Labão, ele reconhecendo isso, ele vai fazer uma nova proposta, no intuito de que o seu sobrinho Jacó, né, seu sobrinho genro, né, permaneça ali com ele. E aí nós vamos entrar já no subtópico 2, que diz o acordo entre Labão e Jacó. E qual foi esse acordo? Labão, no intuito de que Jacó deixasse sua casa, não deixasse, né? Desculpe, irmãos. Labão, no intuito de que Jacó não deixasse sua casa, propõe: determina-me o teu salário, que tu darei. Diga o que é que você quer, né? O que é que você quer que eu te dou para você ficar comigo aqui? Você tem sido uma bênção na minha vida. O que você tem, onde você põe a mão aí, a coisa tem acontecido. A sua mão de obra tem sido muito lucrativa. Deus, eu tenho visto, né? Que Deus é contigo. E aí nós vamos ver que Jacó lhe responde: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Gênesis capítulo 30, versos 29 e 30. Jacó, ele tinha razão de questionar, né, irmãos? Ele tinha agora 4 mulheres, né, porque ele era 2 esposas, 2 concubinas, né, 11 filhos e uma filha. Nesse momento aqui, o total de 12 filhos, né, 11 filhos, homens e uma filha, Diná, porque Benjamim, nós vamos ver que vai nascer mais tarde, né? Benjamim, quando ele nasce, a sua mãe Raquel, ela vem a óbito, né? Lá na frente. Então, nesse momento aqui, ele tem 11 filhos homem e uma filha mulher. E 4 mulheres para sustentar. Então, o que Jacó está requerendo aqui é uma independência financeira.
Certo, eu vou ficar o tempo todo aqui trabalhando, enriquecendo você, e quando é que eu vou cuidar da minha família? Eu tenho família. Eu preciso ter a minha independência, né? Fora que ele estava, na verdade, desejoso, né, de voltar para casa. Bom, então, frente à insistência de Labão, Jacó, então, lhe propõe, né, porque Labão, ele não vai desistir, ele não quer. Labão, né, ele era interesseiro, né? Labão, ele era interesseiro. Bom, então, diante da proposta, né, nós vamos ver o seguinte, que Jacó, então, lhe propõe. Insistiu Labão, que te darei? Então respondeu Jacó, não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido como furtado. Então essa foi a proposta que Jacó ele fez para o seu tio sogro Labão, que por sua vez aceitou imediatamente, né, sem hesitar. Até porque, para quem estava olhando de fora, né, para quem estava olhando o negócio de fora, Jacó havia ficado em desvantagem. Só que Jacó, o tempo que ele havia passado com seu tio Labão, ele tinha pegado experiências, né? Somado às experiências que ele tinha na vida, e que também ele tinha uma certa esperteza, né? Ele havia se tornado um exímio negociante, né? Nós não vamos nos deter muito aqui, né? Pois nós conhecemos a história, mas nós vimos que Labão ele vai tentar trapacear, separando rapidamente todos os animais com essas características propostas por Jacó, né? Salpicados e malhados. Ele vai separar e vai os colocar sob os cuidados de seus filhos a uma distância de 3 dias, equivalente a 3 dias de viagem dos restantes do rebanho. Mas a bênção de Deus, irmãos, estava sobre Jacó. A questão é essa. A bênção, a providência de Deus estava sobre Jacó. O Jeová Jireh iria se manifestar em sua vida, né? Nós sabemos que teve ali as questões das varas, né? Nós estamos aqui adiantando, porque é muita coisa, muito detalhe, né? Para a gente não deixar o vídeo demorado, mas a gente sabe que teve ali a questão das varas, usadas por Jacó, os galhos descascados, que aí tem uma discussão, que aquilo ali ele fez com base numa crença local, né? Uma crença, o folclore do lugar, mas a questão é que, na verdade, nós vamos ver isso, confirmar isso lá adiante, é que ali foi uma providência de Deus, foi uma ação sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus na vida de Jacó. Uma providência, né, para que aqueles animais eles nascessem justamente malhados e salpicados, como ele havia proposto, né? E assim ele cresceu, né? Ele teve uma quantidade maior de animais do que seu sogro, né? E sem falar que o que Jacó desejava, na verdade, era retornar para Canaã. Esse era o desejo de Jacó. Ele queria retornar para a casa dos seus pais, para a terra da promessa. E não há nada melhor, irmãos, quando os nossos desejos estão alinhados
com os desejos do nosso Pai celestial. Quando os nossos desejos estão alinhados com o dele, é uma bênção. É uma bênção. Então, Deus conheceu o coração de Jacó, sabe que ele não estava mais desejando ficar ali. O seu tio estava querendo negociar para impedir que ele saísse dali. E aí teve essa negociação e Deus agiu, fazendo com que ele enriquecesse mais, né? E aí a gente tem que lembrar que no dia desse acordo até o dia da saída, do dia desse acordo que ele faz até o dia da saída, ele passa mais 6 anos ali. Ele passa mais 6 anos e aí se completa, né? Se completam os 20 anos, né? Então a gente vê que o Senhor abençoou Jacó e ele ficou rico de rebanhos e de manadas. Aleluia! E aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição, que diz que Deus manda Jacó retornar à casa, a casa de seus pais. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Como nós já sabemos, o texto bíblico ele vai nos mostrar que os filhos de Labão, porque mesmo Labão tentando trapacear, mas Deus era com Jacó, então o rebanho de Jacó cresce e muito, e os filhos de Labão ficam ali amargurados e começam a fazer acusações injustas, dizendo que Jacó tinha tomado a coisa do pai, mas não. Deus era com ele. E não tem, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, Deus ele é soberano. Ele é soberano. Deus é soberano, é todo-poderoso. Não adianta, irmãos. Se é da vontade de Deus que alguém esteja em alguma posição, se é da vontade de Deus que você, querido, esteja em determinado lugar, fique tranquilo. Se é da vontade dele, se ele já disse que está com você, não adianta. Podem tentar, fazer, como o pessoal diz aí, puxar o tapete, ou tentarem fazer trapaças. Não vai adiantar. Porque você está debaixo da proteção de Deus, debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Só tem que descansar. Só tem que descansar, porque ele é contigo. Como ele era aqui com Jacó. Então não adianta. Jacó ele ia prosperar, era da vontade de Deus. E aí os filhos de Labão ficam ali amargurados. Labão também já não começa mais, já muda o olhar para com ele. E Jacó percebe, Jacó ele percebe que por causa da sua prosperidade, tanto os filhos de Labão como o próprio tio, a atitude já muda com ele, para com ele. E aí Jacó nota isso, e Deus que tudo estava vendo, que tudo estava contemplando, porque nós já falamos, os olhos do Senhor estavam sobre Jacó. Jacó estava sobre a proteção de Deus. Deus que estava ali tudo vendo, e que é justo, intervém e diz a Jacó que é hora de voltar. Olha, agora é hora de voltar, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aleluia. Então nós vamos ver que quando Jacó ouve a voz do Senhor, a ordem do Senhor, ele chama as suas 2 esposas, Leia e Raquel, conta para elas o porquê eles deveriam ir embora. E aqui, querido, nós vamos ver, nós não vamos nos deter muito, até porque os irmãos já conhecem, a história, mas nós vamos ver que quando ele narra a situação para as esposas,
ele conta um sonho, e é aqui que a gente tem a confirmação de que aquilo que aconteceu com os animais foi uma ação divina. Né? Foi uma ação divina, não foi aí como até isso aí o pessoal discute, né? Foi magia, foi. Não, foi uma ação divina. Foi uma ação divina. E a gente vê que ele conta para as esposas um sonho sobre o anjo de Deus, que na verdade ali nós sabemos que era o próprio Deus. E aí nós vamos ver que as questões dos animais foi uma intervenção divina, como já falei, e segundo, Deus no sonho lembra a ele que era o Deus de Betel, onde ele havia ungido uma pedra e havia feito um voto. Ah? Aleluia. Ah? Deus fala para ele em sonhos, né? E aí nós vamos ver que um certo dia, quando o seu tio Labão, né, seu tio sogro, né, afasta-se para tosquear as ovelhas, Jacó se organiza e foge com as suas mulheres e seus filhos, né, e todo o seu rebanho. E somente depois de 3 dias é que Labão ele vai tomar conhecimento da fuga do seu sobrinho, juntamente com as suas filhas e com tudo aquilo que lhe pertencia. E aí se revolta e sai em perseguição. Sai em perseguição. Mas, novamente lembrando, Jacó estava sob a proteção de Deus. A gente sempre afirma que ele estava em fuga, mas, na verdade, Jacó estava obedecendo uma ordem divina. E aí lembra o que nós falamos naquela lição, que a bênção está atrelada à obediência? Está atrelada à obediência. Né? Ele estava obedecendo uma ordem divina para retornar para Canaã. E era do desejo de Deus, né? Ali não era o lugar de Jacó. Ele tinha ido para ali por causa de uma situação que nós já sabemos, que ocorreu lá na família, né? Seu irmão queria matá-lo, ele foge para ali, mas passa ali esse tempo todo, né? 2 décadas, 20 anos, mas não era ali o seu lugar. Ele ali estava como um peregrino. O desejo de Deus era que ele retornasse para a terra da promessa, Canaã, para a casa de seus pais. Então, como ele estava ali em obediência, a bênção do Senhor, a proteção de Deus, estava sobre ele, né? Estava sobre ele. Então, nós vamos ver que a bênção do Senhor inclui a proteção. E aí Deus, em sonho, Deus aí intervém. Deus aí intervém, né? Como nós vamos ver lá em Gênesis, né? 31, verso 24 e 29, que Deus, em sonho, alerta a Labão a que ele não fizesse mal a Jacó. Não fizesse mal a Jacó, nem o impedisse. Em termos humanos, não se meta com ele. Não se meta com ele, não. O texto vai dizer que ele diz, né? Não fale nem mal nem bem a ele. Não intervenha. Não intervenha. Isso aí é comigo e ele. Aleluia, né? Perigoso, né, irmãos? Quando a gente se mete num negócio que não é para se meter, né? Às vezes, irmãos, a aplicação que a gente traz para nós, né? Deixa lá. Deixa lá. É com a pessoa e Deus. Não se mexe, não. Fique na sua, né? Fica tranquilo aí. Deixa lá que é com a pessoa e Deus. Isso aqui, alguém precisa ouvir isso aí, né? Porque aqui, né, Deus intervém, né? Deus tinha dado a ordem a Jacó. Já tinha passado muito tempo ali com Labão, né? Já estava ali.
Passou 14 anos, Jacó foi lá, pediu a ele para liberar ele. Ele aí vem com todo aquele subterfúgio, aquela negociação. Tá bom, fica mais 6 anos. E aí agora vem perseguição. Aí Deus avisa, olha, não se mete nesse negócio. Se mete nesse negócio. Não se mete nesse negócio. E aí a gente vai ver que, na sequência, Labão, por certo, depois desse aviso, já se ele vinha ali com os homens armados, já querendo, já com intenções mal, em relação a Jacó, ele já abranda, e aí, já quando eles se encontram, né, nós vamos ver que realmente ele vem de forma mais pacífica, porém, ele traz algumas acusações injustas, né? Com relação a Jacó, referente às suas filhas e aos animais, né? Dizendo até que Jacó estava levando as filhas dele cativas, quando na verdade nada a ver. Jacó tinha trabalhado tanto por uma como por outra, e eram suas esposas, e quando a gente lê o texto lá, as mulheres estavam ali de livre e espontânea vontade, amava ele, eram suas esposas, né? Estavam seguindo o marido, né? E os animais faziam parte do acordo, né? Mas Labão, né, conversando, aí vem lançar acusações contra Jacó. Só que aí tem a questão dos ídolos, né? Tem a questão dos ídolos, que Raquel havia pegado os ídolos do pai, os ídolos domésticos, né? Alguns comentaristas até falam que aqueles ídolos ali tinha alguma coisa a ver, que quem possuísse aqueles ídolos tinha direito à herança. Enfim, no texto não fica muito claro, só diz que ela pegou escondido, né? Furtou os ídolos do pai, e aí o pai tem essa questão, né? Levanta a questão dos ídolos. Nós conhecemos a história, Jacó então diz, olha, quem estiver com eles, então que morra, né? No ímpeto, né? E a gente tem que ter cuidado com o ímpeto, né? Porque quem estava com os ídolos era a esposa amada dele, né? Quando eu li isso aqui, irmãos, eu sei que tem outra coisa, outro contexto, mas eu refletindo, porque a gente lê a palavra de Deus e refletindo, meditando, né? A gente não lê apenas para ensinar, para chegar aqui e gravar um vídeo, não. A gente, com responsabilidade, o Espírito Santo ministra o nosso coração, né? A palavra de Deus tem não é um livro qualquer, né? A palavra de Deus aqui não é um livro qualquer, que é a palavra de Deus, é Deus falando para nós, né? Para que a gente compartilhe aquilo que foi ministrado ao nosso coração, seja por aqui, a gente tem um canal aqui, faz isso aqui, seja na congregação, nós somos também na congregação, nós somos professor de escola bíblica dominical, então, quando eu estava lendo essa parte aqui, eu meditei, que às vezes a gente fala coisa no ímpeto, né? E aí me lembrei de Jefté, de um voto que não precisava ele fazer. Me perdoe, irmão, que eu estou saindo um pouco, mas me lembrei disso, do voto que não precisava ele fazer. Ele fez aquele voto, quem ele encontrasse no caminho, a primeira pessoa que saísse ao seu encontro, ele iria sacrificar o Senhor, e quem sai é a filha dele. Seja poucas nossas palavras, né? E no caso aqui, Jacó falou no ímpeto, quem tiver que morra. Já pensou? E era a amada dele, que estava com os ídolos do pai escondido. Agora, né, ela também tinha herdado um pouco das espertezas do pai. Como nós já sabemos, quando o pai entra na tenda dela, ali ela está, ali diz que estava naqueles dias que não podia se levantar. E ali o pai não encontra nada, né? Eles fazem ali um pacto. O pai retorna, né, para a sua casa, e Jacó prossegue, né? Jacó, ele prossegue. E aí chegamos aqui no tópico 3 da lição.
Jacó no val do Jaboque. Sobre o tópico 1, a angústia e o medo de Jacó. E aqui, queridos, primeiro, só para nós esclarecermos, né, porque a gente já ouviu pregadores e até mesmo irmãos falarem, né, o vale de Jaboque, o vale do Jaboque, e não é vale, né, é val. Val. E o que é um val, irmão Gilmar? Um val refere-se a um trecho, né, mais raso de um rio ou de um arroio, né, um pequeno curso de água natural, menor que um riacho ou um rio, onde você consegue, né, onde é possível atravessar a pé ou a cavalo. Então, o val é aquela parte mais rasa do rio que você consegue passar com a água no joelho até mais abaixo do que isso. É a parte mais rasa do rio. Então, não é um vale. Vale é uma coisa, o val é isso. É a parte mais rasa do rio. O Jaboque é um afluente localizado ao leste do Rio Jordão, né, que hoje é a atual Jordânia, né, tem aí alguns dizem que a sua extensão chega a 105 quilômetros de extensão e é um rio que deságua, é um afluente que deságua, né, no Rio Jordão. Bom, agora voltando aqui, Labão, como nós já falamos, ele volta para casa e Jacó segue, né? De Labão não sabemos mais nada, não é dito a nós mais nada. Agora, Jacó, agora livre da tutela do seu tio, né, ele vai reiniciar sua jornada rumo a Canaã, acompanhado aí das suas esposas, filhos e de todo o seu rebanho. Bom, no início do capítulo 32, verso 1 a 2, está registrado um encontro de Jacó com uma comitiva celestial. Os anjos de Deus, ao qual Jacó se referiu como ser um exército, ser o exército de Deus. A gente tem essa passagem que é interessante, né? Que ele vê essa visão, de uma comitiva celestial, né? Isso está lá no capítulo 32, verso de 1 a 2. E eu creio, irmãos, que ali é Deus revelando para ele o quão protegido ele estava. Deus, ele é fiel, né? Deus, ele é fiel. Ali ele vê um exército, né? Um exército de anjos. Aleluia! Deus mostrando a ele, você está sob a minha proteção. Deus confirmando, né, irmãos? Deus confirmando, né? Deus confirmando. Estou com você. E aí imagine, né, irmãos? Imagine se um anjo matou 185 mil em uma noite, né? 185 mil homens em uma noite. O que um exército ele não pode fazer, né? Mas mesmo com a certeza, irmãos, que Deus estava com ele, Deus vendo todas essas manifestações sobrenaturais, Jacó estava preocupado porque ele havia resolvido o problema com o seu tio Labão, mas estava retornando para casa, para Canaã, e sabia que tinha um encontro decisivo com seu irmão, Esaú. E isso preocupava-o. Porque havia se passado 20 anos que ele não via o irmão, e aí ele pensava, será que ainda está com raiva de mim? Será que ainda me odeia? Será que ainda viria com a intenção de matá-lo? Eram as preocupações que permeavam a mente de Jacó. Então, nós vamos ver que ele envia mensageiros até seu irmão Esaú, que estava ali na terra de Seir, no território de Edom, que por certo havia feito isso para medir a intenção do seu irmão para com ele.
Só que a resposta que os mensageiros trazem de volta não foi nada agradável, né? Não foi nada agradável, foi uma mensagem de causar temor, porque a mensagem que ele recebe é que o seu irmão estava vindo ao seu encontro com 400 homens. E aí o coração de Jacó, quando recebe essa notícia, se enche de angústia. E aquele homem que havia há pouco tempo, né, tido a visão do exército celestial, vacila na fé, né? Parece vacilar na fé. E aí arma uma estratégia, né? Muda planos e arma uma estratégia. Ele divide o grupo, ali a sua família, as pessoas que estão com ele, o seu rebanho em 2 grupos, manda um à frente, no intuito de que se Esaú ele atacasse e eliminasse o grupo da frente, o outro se salvaria. Mas ele vai reconhecer que isso não era uma boa solução, né? Ele não era uma boa solução. E aí ele vai apresentar o seu problema ao Senhor, ele vai apresentar o seu problema, a sua súplica ao Senhor, rogando ao Senhor livramento, reconhecendo que ele era indigno de qualquer intervenção, mas ele, em sua súplica, lembra ao Senhor das suas promessas, né? E aí nós vamos ver na sequência que ele vai ainda enviar presentes para Esaú, no intuito de aplacar o coração, a raiva, o ódio do irmão para com ele. E aí nós chegamos aqui no subtópico 2 da lição, que vai falar que Jacó ele fica só e luta com o anjo. E aqui, irmãos, que é o ponto alto dessa lição, porque a transformação profunda que Jacó ele vai experimentar na sua vida é aqui. É quando ele tem esse encontro com Deus. Porque aqui o anjo, né, a identidade desse varão que se apresenta ali no Val de Jaboque, na verdade as margens do Jaboque, é muito discutida, mas o texto bíblico, quando a gente lê todo o texto, nos dá elementos para entender que ali foi o próprio Deus que apareceu em forma humana, na forma daquele varão, e lutou com Jacó. E ali, realmente, nós vamos ver que vai haver uma mudança a partir dali, na vida de Jacó, no seu caráter, principalmente, né? Então, naquela noite, após ele passar a família pelo val, pelo lugar mais raso do rio, do afluente, ele passa ali a sua família, ele passa a família adiante e fica ali sozinho, certamente para orar ao Senhor, porque Jacó, ele entendia que antes dele encontrar Esaú, antes dele chegar até a Canaã, encontrar com seu pai, ele teria que ter esse encontro com Deus. Ele teria que acertar, teria que ter esse encontro com Deus, que iria ser a maior batalha, a maior de todas as batalhas que ele teria na sua vida. Ele teria que ter esse encontro com Deus. E ali nós vamos ver que esse encontro já tinha local e hora marcada, que era pelo próprio Deus, e seria ali às margens do rio Jaboque, né? Na noite mais importante da vida de Jacó. E aí nós chegamos aqui no subtópico 3 da lição, que diz: Jacó é transformado, porque como nós já falamos, é aqui que há
transformação profunda na vida de Jacó, quando ele tem esse encontro com Deus, bem pessoal. Né? Nós sabemos que o anjo do Senhor, o varão com quem Jacó ele luta durante toda a noite, até a alva, era uma teofania divina. O Senhor, Deus, havia assumido a forma humana e se apresenta a Jacó, permitindo-lhe lutar com ele. Deus ajusta, é como se Deus ajustasse as suas forças com Jacó, para que permitisse que Jacó lutasse com ele. Lutasse com ele. E toda aquela noite. Alguns até dizem, interpretam isso aqui como algo simbólico, mas não, quando a gente lê o texto ali, foi algo simbólico, né? Nós cremos, principalmente pela forma como Jacó saiu dali, mancando, que ali ele realmente teve a presença de Deus ali, uma teofania, né? Deus, na forma humana, luta com ele. E aí a gente vai ver que ele passa por um tratamento ali, o anjo, vendo que ele resistia, toca na sua coxa, né? Na sua juntura, mas mesmo manco, Jacó não desiste da luta. Tá ali. E o anjo do Senhor então diz, né? Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Deixa-me ir, mas Jacó brada, não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Ele queria, a bênção que ele desejava era que Deus garantisse um encontro pacífico entre ele e seu irmão. Entre ele e seu irmão. Jacó, ele queria paz. Ele estava desejoso de paz. Ele não queria mais, encontrar o seu irmão na mesma situação. Então, Senhor, a bênção, eu creio piamente que era isso que ele desejava. E aí, o anjo então pergunta a ele, O anjo do Senhor pergunta para ele, qual é o seu nome? Aleluia. Ele diz assim, é Jacó. Meu nome é Jacó, suplantador, aquele que fica agarrado ao calcanhar, Desde sempre eu fui assim. Aleluia, Mas aí o anjo diz assim, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Aleluia. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, é aqui que Jacó ele vai experimentar uma transformação real e profunda. Acontece aqui. Ele vai experimentar essa transformação real e profunda, vai acontecer aqui. Nessa confissão, porque quando o anjo pergunta para ele, irmãos, qual é o seu nome? Não há mais engano. Não há mais engano, não há mais tentativa de, Meu nome é Jacó, suplantador, aquele que fica agarrado ao calcanhar. Mas agora você deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. E chega, pergunta o nome do anjo, pergunta pelo nome do anjo, e o anjo diz assim, por que você quer saber o meu nome, Por que quer saber o meu nome? Aleluia, E nós vamos ver que quando ele tem a sua juntura, a juntura de sua coxa deslocada, Jacó ele perde ali a sua estabilidade, ele perde a sua autossuficiência,
E a partir dali, a cada passo que Jacó ele vai dar, fica ali o lembrete da sua dependência, né? Da graça de Deus. A sua dependência da graça de Deus. Interessante aqui, né, irmãos? Jacó ele prevalece ali por causa da sua confissão, da sua humildade, de reconhecer a sua pequenez e de entender que ele era totalmente dependente de Deus. Chegamos aqui na conclusão. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa do seu tio, trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição, a lição de número 11. Jacó, de enganador a homem de honra. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu like, os seus comentários, compartilhe aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, em nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério e até a próxima lição, se assim o nosso bom Deus permitir. Forte abraço.